Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouco agora sobre a relação do nosso nome com o nosso sistema. Essa vai ser a segunda parte, né? O segundo vídeo. Lembrando sempre que o nosso nome é o nosso mantra pessoal, né? Que é a palavra, são as palavras que a gente mais repete durante a nossa vida inteira, que a gente mais ouve. E, portanto, também é muito importante a gente ter um bom relacionamento com essas palavras, com o nosso nome, né? Imagina que ótimo que seria, que poderia ser se a gente pudesse, né, se sentir sistemicamente forte, mais forte, cada vez que a gente ouvisse o nosso nome, escrevesse ou falasse ele, né? Pois então, a gente pode, tá? Isso é o que realmente acontece depois que a gente faz, né? Depois que a gente dá esse olhar mais profundo para o nome e o que entende o que ele significa para esse nosso sistema e para a gente também, né? Vamos lá então, eu sou a Maline Marcela do Vou Constelar, né? E tem também o podcast que tá super atrasado, mas ele existe. No Spotify, tem o YouTube, tem o Facebook, tudo com esse Vou Constelar aí, tá bom? Aí escreveram assim, ó, engraçado, sempre quis mudar a escrita do meu nome. A escrita, você diz o jeito de escrever, tipo com 2 L's, com... Isso é muito interessante também, né? A gente vai falar um pouco dessas questões, mas tem a ver com... Quase sempre tem a ver com pessoas excluídas do nosso sistema, mas eu vou retomar isso mais lá pra frente, tá bom? Então, na live anterior sobre o nome, né? Se você ainda não assistiu, tá salva no IGTV. A gente explicou um pouco sobre as constelações, sobre as leis sistêmicas. A gente falou sobre a constelação ser uma ferramenta importantíssima com relação ao autoconhecimento, um autoconhecimento um pouco mais profundo, né? Porque ele não se encerra em nós mesmas, né? E sim, ele nos atravessa, ele faz a gente olhar para os nossos antepassados e dar lugar para eles, né? Então, outro ponto, isso, trocar o S por Z. Pois é, acontece, né? Ia ser interessante ver aí se teve... Enfim, os sistemas, eles se comunicam com a gente, né? Essa questão do S com Z já aconteceu de ser questão de troca mesmo, né? No sistema teve alguma troca. Reconectou, acho que deu agora, né? Ele deu uma pausa por causa da... Então, assim, né, que eu tava falando, é um autoconhecimento profundo porque ele não se encerra na gente, né? Ele atravessa a gente, faz com que a gente olhe para os nossos antepassados e dê lugar para eles, né? Outro ponto que tem que ser trazido à tona quando a gente fala, né, das constelações, dos nomes, né, da constelação do nome, é a informação de que o nosso sistema, ele se comunica conosco dessa forma, né, por meio das repetições. E quando eu digo repetições, né, eu tô querendo dizer, às vezes, literalmente, são repetições, inclusive, em se tratando de nomes, são repetições dos próprios nomes, né, os nomes que são repetidos naquele nosso sistema, né. Então, eu costumo falar que as repetições são o idioma do sistema, que é o quê? A forma como o sistema se comunica com a gente, né? Ele dá a letra de onde que a gente tem que olhar e para que a gente tem que... para quem e por que a gente precisa olhar. Mas sempre lembrando que cada sistema é único, né? Eu não vou ser aqui super egocêntrica e falar que, olha, todo sistema do mundo funciona assim, assim, assado. Porque não é assim, né? Mas posso dizer que os casos que chegam pra mim funcionam assim, né? A repetição, ela faz com que a gente tenha que ver alguma coisa e que é uma coisa que altera o curso da nossa vida ali, tá? Então, com base nisso, é que eu digo que quando alguém vem com um nome que para ela é repleto de significados, quer sejam bons ou não tão bons assim, tipo, eu gosto, eu amo, eu não gosto, que nem a Graziele trouxe, né? Queria trocar o S pelo Z, né? Essas questões costumam ter a ver com, né, a forma que o sistema está se comunicando com você. Nem sempre a gente entende, nem sempre, mas se a gente olha para isso, a chance é ótima. A chance da gente entender é bem grande, tá? Então, aqui a gente também, que nem eu falei, a gente pode ir para o lugar comum enquanto em se tratando de repetições, né? Então, os nomes que se repetem dentro de um mesmo sistema, a gente pode, né, partir para essa análise. Então, vou dar um exemplo, né? A pessoa que tem, por exemplo, o nome das avós ou de uma avó, né? É bem comum isso, virem pessoas que têm, né,
Ah, eu chamo, sei lá, Marcela Malini. Malini era minha avó materna, Marcela é minha avó paterna. Não é verdade, tá? É só mais dele, mas enfim, né? Isso é bem comum de acontecer, até mesmo nos dias de hoje. Principalmente se são avós, por exemplo, mais distantes, ou então bisavós, ou então avós já falecidas, né? Normalmente quando o casal tem os pais já falecidos, eles vão lá e botam. Não todo mundo, mas assim, os casos que chegam tem bastante relação com isso, né? Mas é aquilo, né? Por que que aqueles nomes foram escolhidos, né? Qual que é a informação sistêmica que está querendo ser passada, né, ao se utilizar aquele nome? As respostas, que nem eu falei, cada sistema é quem vai dizer. Cada sistema é um sistema, cada caso é um caso. Mas eu posso aqui trazer exemplos de casos práticos que eu atendi, né, e de situações que aconteceram nos atendimentos e o que as pessoas escreveram, enfim, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, que nem no caso do Van Gogh, né, o pintor holandês, né, eu falo assim do Van Gogh, tipo, ai, sabe aquele caso do Van Gogh? Porque eu sempre uso o Van Gogh, eu tenho 3 vídeos no IGTV falando sobre análise sistêmica da vida dele, então eu já tenho assim, né, eu, Ivan, eu, Vincent. Então assim, né, no caso, o Van Gogh, ele é né, o irmão mais velho dele faleceu, quer dizer, nasceu morto, e aí a mãe engravidou logo em seguida, e aí ela deu o mesmo nome desse filho, né? Então, um filho que recebe o nome do outro que faleceu antes disso, né? Isso costuma, eu até cheguei a falar isso já no outro encontro, mas costuma não ser muito bom para essa criança, porque é preciso que, né, exista uma conscientização sistêmica de que aquela criança é aquela criança e que ela não tem relação nenhuma com aquele que faleceu, exceto por estarem no mesmo sistema. Senão, essas questões que eventualmente, as questões sistêmicas que eventualmente fizeram com que aquela criança falecesse, se for algo sistêmico, provavelmente vão se repetir porque existe uma identificação, vamos dizer, de berço ali, né, entre essas duas crianças. Eu recebi na caixinha assim, a pessoa fala assim, eu engravidei, perdi o bebê, mas mantenho o nome do bebê que eu perdi porque eu já adorava esse nome, né? Então, entende assim, como isso fala muito sobre muita coisa sistêmica ali. O que pode ser? Eu vou no speculation aqui, né? Mas com base nas experiências que eu vivi. O que pode ser? Pode ser que num futuro ou até num presente, enfim, é que quando é bebê a gente costuma, né, ficar meio achando que aquela criança é a gente e que a gente é aquela criança, mas pode ser que isso gere uma invisibilidade dos quereres desse filho vivo, né? Esse filho sobrevivente aí, não, né? Porque ela engravidou, aí ela teve uma perda já com o nome, e aí o filho nasce com o mesmo nome, né? Pode ser, por exemplo, que na adolescência, né, tudo fique mais difícil, porque eventualmente na adolescência, se bem que eu tenho um adolescente de 2 anos que é praticamente essa mesma situação, né? Essa separação, a efetiva separação entre quem é a mãe e quem é o bebê, e que o adolescente tem as suas vontades próprias ali, naquele momento pode ser que dê um chabu ali, tá? Então é legal ficar atenta. Pode ser que isso tudo apareça, por exemplo, você começa a perceber que o seu filho, a sua filha, ele não usa o nome completo dele, né? Pede para que as pessoas chamem ele de apelidos que não têm relação com aquele nome. Então, por exemplo, o menino chama Ricardo, mas todo mundo só chama ele de Dinho, né? Isso aí é como se fosse um grito de tipo, eu sou eu não sou ele, sabe? Né? Não é, por exemplo, um Leonardo que vira Léo, um Guilherme que vira Guia. Algo um pouco mais distante, né? Sei lá, um João que o apelido é dado. Enfim, eu tô inventando apelido aqui, tá? Mas o foco não é esse, né? Mas é aquilo. Se por hora não incomoda, deixa pra lá, né? O ideal, né? O que é interessante é a gente ter acesso a essas informações e ficar atenta, né? Porque pensar em constelação só depois de um incômodo, se existe um incômodo, né? Então, eu acho importante a gente ficar ligada, ficar atenta, ficar com os olhos abertos, ainda mais se for com filho, com filha, né? E aí, né? E qualquer coisa, se precisar, eu tô aqui também, né? Outra situação que é bem comum, né? Na minha época, principalmente. Eu nasci em 81.
Então é isso, a pessoa que não tem o sobrenome da mãe dentro do próprio nome. Eu cheguei a comentar um lado dessa questão quando eu falei sobre essa questão do sobrenome da mãe. Lembrando, gente, na hora que eu falo nome, eu tô querendo dizer tudo, tá? Não é o primeiro nome, tá? É que o nome é, né, Marcela Barbosa de Souza. Marcela Barbosa Ogawa. Esqueci que eu mudei de nome já. Ai, que eu tenho tantos nomes. Então, vamos lá. Então, assim, a pessoa não tem o sobrenome da mãe dentro do seu próprio nome, né? Tem muita gente que fala assim, eu queria. Normalmente, quem diz eu queria é porque alguma coisa ali tem, tá? Alguma coisa tipo o quê? Então, eu vou dar um exemplo. Tipo exclusão mesmo, né? Alguém daquele sistema foi ou é excluído e essa exclusão transparece hoje em dia nessa ausência sentida. Então, é uma ausência presente do sobrenome da mãe, né? Exclusão tipo o quê? O que pode ser? Vou dar um exemplo, né? Ah, meu avô materno teve outra família, né? Teve esposa, teve filhos, né? No caso, assim, amantes, né? Uma família escondida da família oficial ali. E ninguém soube, ou então ninguém fingiu, ou então todo mundo fingiu que não estava acontecendo nada. E daí, quando a minha mãe vai ter os seus próprios filhos, gente, é um exemplo, tá? A minha mãe vai ter seus próprios filhos, ela não coloca o sobrenome dela, né, que vem da ancestralidade dela, nos seus filhos. E aí, os filhos, no caso eu, sinto essa falta desse nome, né? Então, é como eu falei, mas Maline, sempre é assim, né? Esse exemplo que você tá dando? Não, nem sempre, mas eu tô falando de uma coisa que é bem comum de acontecer. A gente só consegue ver isso, ver se é isso mesmo ou não, se a gente tá dentro daquele sistema, mas costuma confirmar isso. Que é isso? É uma ausência sentida, né? Outra coisa, né, que diz muito sobre os excluídos, já que a gente falou aqui, inclusive a Gra comentou dessa questão que queria que fosse com Z ou com S, enfim, né? Os detalhes dos nomes, né? Um L a mais, um L a menos, as conjunções, né? Sabe? D, O, não, D, E, da, ou então Di, que nem Zezé Di Camargo, né? Tipo assim, esse Di. Em outros países é utilizado o hífen. Eu vou dar um exemplo. Que nem eu falei, meu nome de solteira, Marcela Barbosa de Souza. Esse D, na vida inteira, meu pai sempre... Porque assim, eu não tenho o sobrenome da minha mãe, vai vendo, mas tá tudo bem já. Então assim, né... Barbosa de Souza sempre foi o sobrenome que meu pai falava. Você não pode separar esse sobrenome de jeito nenhum. Tem que ter o Barbosa, tem que ter o D e tem que ter o Souza, porque todos eles fazem uma história só, né? Eu não tenho o sobrenome da minha mãe, então Barbosa de Souza era tudo do meu pai. Então, assim, eu sempre, depois que eu constelei, porque assim, eu nunca consegui conceber não colocar todos esses nomes. Se eventualmente eu tivesse casado, que nem eu me casei da primeira vez, eu não mudei o nome, né? Por quê? Então, assim, esse D é desse D que eu tô falando, entendeu? Depois que eu constelei, né, aí eu compreendi que dentro de qualquer nome meu está a totalidade da minha história, né, não apenas os sobrenomes, mas as escolhas que eu fiz, as pessoas com as quais eu me relacionei, com quem eu me casei, né, foram só 2 pessoas, mas eu tô falando no plural para dar um negócio meio Gretchen aqui. Então, assim, sabe, todas as pessoas pertencem, a minha história é a soma de tudo isso, né? Independentemente se eu uso Marcela, se eu uso Maline, se eu uso M. Ponto, se eu crio um outro nome, né? Se eu começo que nem o Prince, eu brinco, o Prince, o cantor lá, Prince, ele era um símbolo, né? Se ele tiver integralizado toda a história dele dentro daquele símbolo, tá muito que bem, né? Que não seja algo visando uma fuga de alguma história, ou então de uma exclusão de uma história, que aí é pior ainda. Então, tava falando do D, né? Por exemplo, o hífen, né? Se eu tivesse num outro país, o meu filho, por exemplo, o sobrenome dele seria Barbosa tracinho Ogawa, né? É desse traço que eu tô falando. Eu tenho amigas que sobrenome nananã e Silva. Esse E também é disso que eu tô falando. Então, assim, todas essas conjunções, elas podem ser também excluídos, que dão o seu jeito ali de aparecer naquele nome, né? Para aparecer naquele sistema. Como se fosse
Porque às vezes incomoda. Nossa, por que que tem esse D? Que saco, eu queria tirar esse inferno desse D, né? Tá? Se não incomoda, muito que bem, tá? Mas eu tô falando dos incômodos, né? Então, assim, muitas das vezes a pessoa nem sabe quem que começou a usar aquele D, aquele E, né? A mãe decidiu, o pai decidiu, e agora tem lá um D. E aí, mas depois que entra, ninguém consegue mais tirar. Por quê? Porque tem essa recado sistêmico de pertencimento. Então, vamos lá para os exemplos, né? Esse encontro aqui eu falei que a gente ia falar mais de casos práticos, né? Então, vamos lá para as caixinhas. Eu fiz acho que 2 ou 3 caixinhas. A última foi falando sobre os sobrenomes e a primeira falando dos nomes, né? Então, eu trouxe essa história que é engraçada até. Então, assim, a mãe viu um filme e deu o nome da filha de protagonista. Aí a pessoa até brincou. Eu me chamo Aurora por causa da Bela Adormecida, né? Princesa Aurora. Não. Eu me chamo Branca por causa da Branca de Neve. Não. Eu me chamo Caroline por causa do Poltergeist, sabe? Um filme de terror super pesado, super forte, assim, né? Mas a pessoa super engraçada, levando super de boa. Então, assim, é um nome, né, que tem a ver... Eu acho que esse filme tem a ver com possessão, assim, de espírito, de... Né, igual você dá o nome do seu filho de Damien, que é o menino do Exorcista, sabe? Tudo... O nome em si é uma coisa, né, é grande coisa? Pode ser que não, pode ser que aquela família seja... Enfim, sei lá, se a família do Zé do Caixão dá o nome de Damien, é o que menos importa. Mas eu tô querendo dizer assim, que se quiser dizer alguma coisa... Se houver incômodo, esse é um nome que precisa ser né, ressignificado. A outra pessoa, assim, eu tenho o nome da amiga da minha mãe. E isso é muito comum, né? Aí é interessante ver isso, né? Ah, eu dei esse nome porque eu acho que a minha amiga é o máximo inteligente, né? A minha mãe achava que a amiga dela era o máximo inteligente. É isso que ela queria pra filha, né? Pra mim, no caso. Legal, pode ser algo muito bom. Ou então, minha amiga era incrível, né? A amiga da minha mãe era incrível, mas nossa, ela lutou tanto contra o câncer, no final não sobreviveu. É interessante querer homenagear, mas por que esse sistema quer trazer essa história, né? Não dá pra gente ignorar, principalmente quando pensando numa visão sistêmica, não dá pra gente ignorar. Será que... Oh, voltou. Enfim, ele tá falando que tá com baixa conexão da internet, sei lá. Bom, vamos lá. Então, vamos lá, o nome da amiga, né? Então, se você faz essa homenagem para uma amiga que, poxa, né, ela teve uma história sofrida de vida, não sei o quê, por que, né? Por que fazer isso? Né? Entende o que eu tô querendo dizer? É nesse sentido. Então, outro exemplo que escreveram assim, ó. Me chamo Carolina por causa da música do Chico Buarque. Acho meio depressivo, mas gosto. Essa aqui eu dei risada, desculpa dar risada, mas é que é interessante, né? Tem um pouco a ver com essa história do Caroline, do Poltergeist, do filme de terror, né? A gente, né, se fosse assim, a gente tem que escolher bem os nomes. Carolina é linda, eu amo, né? Tenho grandes amigas que têm esse nome, acho maravilhoso, é um nome que eu realmente gosto, assim. Né? Mas aí você escolhe por causa dessa música e vamos ver o que fala nessa música, né? Não sei se todo mundo conhece, mas a música realmente ela é meio depresinha, né? Carolina, os teus olhos fundos guardam tanta dor, a dor de todo esse mundo. Aí, tipo, como é que é? Eu bem que mostrei Eu bem que mostrei a ela, o tempo passou na janela, só Carolina não viu. Então, assim, gente, a melodia é linda, né? Chico Buarque lindo, a letra é linda, mas aí você escolhe o nome, né? Um mantra pessoal, que já começa assim, Carolina, seus olhos fundos guardam a dor do mundo. Pô, né? Esse sistema talvez traga um pouco desse depresinho, assim, né? Então, assim, um quê de, uma mulher que vai perder as oportunidades, né? Então, assim... Aí a pessoa pode falar assim, mas eu já me chamo Carolina, né? E é por causa dessa música. E o que eu faço, né? O que eu posso fazer? Sempre tem o que fazer, né? Algo que seria importante é você se desvincular dessa música, né? Mas lógico, se foi escolhida, provavelmente aquilo não é só uma música, né? O porquê dessa música ter sido escolhida para te representar, né? Um bebezinho que acabou de nascer e já começa lá, os seus olhos fundos, guardador do mundo. Então,
o que que tem nesse sistema, né? Então a gente abre o campo, os bonecos mostram, aí se constela e acontece, né? Você também pode ir para esse lado mental do, né? Eu quero me desvincular disso. Eu sou eu, essa Carolina dessa música aí é outra pessoa. Ah, mas então não precisa constelar, mas só constelando eu consigo fazer isso? Que nem eu falei, não, pelo mental você consegue chegar muito longe. Exercícios mentais nesse sentido, né? Na verdade eu falo exercício mental, mas é uma conscientização, né? Não é assim, tipo, vamos lá, ficar. Não é PNL, né? Assim, eu tô querendo dizer que é alguma coisa assim que. Ou então, por exemplo, se você é uma pessoa que já constelou, já tem experiência na constelação e consegue acessar o seu campo. Quando eu falo isso, parece um negócio mega místico, né? Mas não tem nada de místico, é só um entendimento, tá? Perfeito, né? Mas se for constelar, tira com a mão, né? Isso aí. Essa história aqui que eu quero falar, eu vi num post lá que eu achei meu. Eu falei, gente, eu tenho que falar essa história. Olha isso, veja. Eu não vou quase dar a minha opinião, tá? Então, ó, eu vou ler. Ela fala assim, ó. Aconteceu um assalto e tinha uma mãe e uma filha que viraram reféns. Passou na TV. A bebê não parava de chorar. É forte, tá, gente? O bandido ficou nervoso, deu um tiro na cabeça do bebê e o tiro pegou no coração da mãe também, o mesmo tiro. E as duas morreram. Minha mãe ficou tão impressionada com a história, triste, que colocou o meu nome igual a da bebê, Thalita. Dá um arrepiozinho? Dá, né? Tipo assim, pra que fazer isso, mãe da Thalita? Então, assim, e assim, é uma coisa tão viva que a Thalita, né, no caso, a Thalita sabe dessa história, tanto é que ela escreveu isso. Então, assim, como é que a gente pode achar que isso não tem alguma história por trás, né? Não sei se todo mundo concorda, mas assim, é diferente, né? Então, assim, sistemicamente, existe sim essa possibilidade da gente criar um vínculo com quem não tem nada a ver com o peixe, não tem nada a ver com o nosso sistema. É uma super exceção, né? Seria uma exceção da exceção, mas ela pode sim acontecer. E essa vinculação, ela também diz muito sobre o nosso próprio sistema. Então, não deixa de ser uma repetição, mas que se utiliza de algo externo a gente, né? Então, eu vejo uma história e eu me vinculo àquela história. Normalmente, essas questões de crime, tanto é que não é à toa que esse pessoal, né, esses jornais de crime fazem muito sucesso. Porque assim, né, eu vejo aquela história e eu me vinculo àquilo. Mas isso só acontece, esse meu interesse, esse meu vínculo com aquela história, porque eu também tenho aquilo no meu sistema. Tanto é que é muito comum o pessoal mais assim, meio reaça, assistir e ficar criticando os criminosos. Por quê? Porque é muito comum a gente não gostar daquilo que a gente tem dentro da gente no sentido sistêmico, né? Então, o cara que faz isso é um animal, nananã, não é nem pessoa, barará. Só que a gente esquece, eu sempre comento isso, assim, a gente tem que pensar em sistema. Assim, nós somos, se a gente tá viva hoje, nós somos os sobreviventes, né? Se a gente sobreviveu, é porque se tivesse só duas opções, matar ou morrer, a gente mais matou do que morreu. Senão a gente não teria, né? Nós não seríamos os sobreviventes. Então, é um olhar, a constelação, ela traz pra gente esse olhar de acolhimento pra nossa história. Não tem como ser o super, o paladino, porque, né? Não dá pra também acreditar que nós viemos dos alecrins dourados, que estavam em oração apenas, entende? Então, quis trazer também essa história. Pois é, gente, que história é essa? Tensa, né? A história é horrível, né? Igual, por exemplo, teve aquele crime. Eu já pensando nos crimes. Meu sistema é cheio dos crimes, né? Mas enfim, você pensando, né? Aquela menina Luana, lembra? Que ficou refém. Aí você tá grávida e fala, minha filha vai chamar Luana. Porque, nossa, eu lembro daquela... Teve uma moça que falou, eu chamo Yasmin por causa... É uma criança, né? Porque essa novela da Daniela Pérez, lembra? Que a Daniela Pérez foi assassinada quando ela fazia uma personagem chamada Yasmin. A menina tem esse nome por causa dessa personagem. De qualquer forma, é uma personagem, não é a própria Daniela, não é Daniela, mas tem isso, né? Bom, mas é importante, né? O que o sistema tá trazendo?
O sistema tá se comunicando, ele é um fofoqueirinho, ele quer que você se coce pra mexer nessas coisas, né? Mas é isso, né? Vocês fariam isso? Sei lá, né? Tem dando nome assim, né? Ah, sei lá, tipo um santo, né? Ó, só venho aqui pra saber dos crimes. Eu adoro falar sobre crimes. A gente tem um histórico aí, né? Vamos que vamos aqui, ó. Aí a menina falou assim, ó, era para eu ser Amanda, mas a minha prima veio primeiro e minha tia roubou o nome. Aí minha mãe me deu o nome de Letícia. Excelente, é uma história excelente também, né? Você percebe? Mas e aí, como que é essa relação dessas irmãs, né? Né? Entende? Percebe como é muito interessante, gente? Lado B, total, ó. Então aqui, ó. E essa aqui, ela falou assim: minha mãe escolheu meu nome pensando em qual nome ficaria bom com doutora na frente. Vim Larissa, doutora Larissa. Excelente, gente, ó, tá vendo? É muito divertido os nomes. Além de tudo, tem isso. Não sei quem assistiu a live passada, que eu falo da moça que tinha. Ela era indiana, que a mãe gostava do Harrison Ford, né? Aí ela é indiana e o irmão é Johnny. Não é maravilhoso? Desculpa, Indiana, se estiver assistindo, eu te amo. Porque essa história é muito boa. Indiana Johnny é muito bom. Tá, vamos lá. Aí essa aqui também é boa. Assim, ó. Se eu fosse homem, eu seria Jerry Adriani como cantor. Mas vim mulher. Então sou Jéssica Adriani. Não é excelente? Ó, então assim... Ai, gente, é muito bom. Eu queria rir muito, mas com muito respeito. Mas percebe? Jerry Adriani, legal, né? Mas o que pode estar ali também falando sobre isso, né? Né? Essa questão de ter um nome masculino e aí você adapta, né? Ah, então era para ser o Daniel, nasceu menina, a Daniela. Pode falar um pouco sobre feminilidade, aceitação do feminino. Então, assim, a constelação do nome, a gente acha que é um negocinho de buenas, e só que ela é muito profunda. Você mexe nessas coisas todas, entende? E vários casos de pessoas que não tinham nome na hora do parto lá, é o nome da enfermeira, é o nome do médico, é o nome da médica, né? Vários casos também de pessoas que os pais... Então, assim, tá com a mulher grávida, 9 meses ali, 42 semanas, né? E aí vai chamar a fulana. Ah, então é a Maria, Maria, Maria. Aí quando o pai vai registrar, o bonito... Usam uma historinha de que ele esqueceu o nome que ia ser, porque realmente Maria é um nome ali muito difícil. E aí ele põe Roberta, Juliana, enfim. E aí a mãe... Tem caso até que a mãe fica chamando a criança daquele nome até o pai falar, então... Já que passou um tempinho, queria te contar, não é esse nome, tá? Agora ela chama Roberta, não é a Maria. Então, assim, o quanto que isso fala sobre um desrespeito, de repente, eventualmente, com relação às mulheres, né, dessa família, ou com relação a essa Roberta que precisava aparecer, de repente uma ex-noiva do pai ali, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, ou então, por exemplo, pessoas que usam, né, o nome, todos os nomes dos filhos têm que ter a mesma letra. Então, é José, João, Josenildo, aí vai pra criatividade ali, né? Já vai inventa os nomes, Josefa, Parará, e aí começa a inventar os nomes. Isso diz muito sobre o que pode dizer, né? Não vou afirmar, que nem eu falei, cada sistema é um sistema, mas pode dizer muito sobre um padrão que tem que ser seguido. E a tendência ali de quem se incomoda com esse bando de J, pode ser que essa pessoa ela seja aquela que não quer se enquadrar nisso. E é justamente essa pessoa que vai fazer com que o sistema progrida. Porque ela que vai se incomodar e que vai olhar pra isso, tá? A minha irmã só tinha opção de nome masculino quando nasceu. Minha tia deu um provisório. Gente, é muito bom. Desculpa. É curioso, né? Isso que eu tô querendo dizer. E minha mãe achou mais justo torná-lo definitivo. E a sua irmã, ela se dá bem com isso? Olha, já querendo constelar a irmã da Lívia, né? Como que é isso, né? Então, assim, sempre costuma dizer alguma coisa, né? A gente se incomodar a irmã. Se não incomodar a irmã, nem é sistêmica e vida que segue, tá? A pessoa falou assim, ó, meu nome era para ser Vanessa. Meus pais escolheram, só que daí meu pai foi embora e minha mãe me deu Bruna, só pra não ter que lembrar dele. Eu sou a cara dele. Cara, isso é muito sistêmico, né?
Ah, sabe que eu nunca... Então pergunta, ou não pergunta, deixa ela em paz, né, de repente. Mas pode ser interessante também, né? Depois me conta, então. Então, essa história, né? A Vanessa, quer dizer, a Vanessa não, ela é a Bruna. Hoje em dia ela ia ser Vanessa, né? Gravidez, parará. O pai saiu de casa, nunca mais voltou. E a mãe mudou de nome para não se lembrar dessa história, né? Nada dele. Isso aí, assim, né? Quem acompanha aqui, quem já conhece esse sistema, sabe. Exclusão de pai é o ó do borogodó, pra filha principalmente, né? A mãe fica achando que tá se vingando do pai, só que ela tá se vingando não, né? Ela tá fazendo mal pra filha mesmo. Então, independentemente de quem é o pai, tá? Pode ser, complete com qualquer nome, que é muito importante sistemicamente existir, né, no coração desse filho, nessa essência desse filho, os dois, né? Pai e mãe, representantes da ancestralidade de pai e mãe, tá? Então, na caixinha de ontem eu falei pra falarem sobre sobrenomes, né? Aí teve pergunta assim, ó. Ah, meu sobrenome eu sei que é italiano, eu preciso saber mais coisa sobre o sobrenome dos meus pais? Então, precisar não precisa, né? Mas se tiver algum incômodo, então a pessoa fala assim, eu tenho um incômodo no meu trabalho, ou então, sei lá, eu não, sei lá, qualquer coisa, sei lá, num caso, enfim. Aí a pessoa, ao analisar o nome, pode ser que você encontre pistas relevantíssimas. Voltou, gente, ó que coisa. A internet aqui tá instável, engraçado, né? Vamos lá para os sobrenomes. Então, só se tiver algum incômodo, e se tiver um incômodo, olhar para isso só, que você pode ter grandes pistas sistêmicas ali, tá? A outra pessoa fala assim, meu sobrenome vem de um vilarejo em Portugal que só tem cabra. Eu amo essa história, né? Muito bom. Gisele falou, hahaha, meu Helt é alemão, mas é de origem judaica, olha a confusão. Isso é muito louco, né? Teve essa parte, né, dos judeus, os novos judeus que foram para Portugal, não sei, eu não conheço a fundo, tá? Eu só sei de ouvir falar que falam isso, que pode ser a minha origem, enfim, também tem essa história. Então, assim, essa coisa, né? O tchananã, que é a palavra em hebraico de a árvore de oliva lá vira oliveira em Portugal, né? Os novos judeus, né? Novos cristãos, né? Que falam. Que também é uma história muito curiosa, né? Muito interessante. Aí a outra pessoa também falou de alemão, aqui falou assim, ó, meu sobrenome significa árvore em alemão, só sei isso. É a mesma coisa, tudo bem, mas se tiver um incômodo, é legal dar uma olhada para isso. Aliás, sempre é bom, né? Entrar em contato com a sua própria ancestralidade é sempre bom. Às vezes a gente entra em contato com a nossa ancestralidade, a gente descobre raízes ali que a gente nem imaginava, né? Tem até aqueles exames de genética que são bem interessantes. Eu tenho um vídeo no IGTV que eu faço um relato de uma constelação que eu fiz de uma cliente muito querida minha, que ela constelou, ela tinha feito esse exame aí da genética, né? Sabe, que você passa swab, né? Que fala, sei lá, você passa o cotonete, manda pelos correios, e aí você descobre a sua ancestralidade em termos de país e tal. Aí ela tinha feito isso há muito tempo, ela constelou, e aí depois que ela constelou, meio logo em seguida, assim, entra em contato com ela uma irmã dela. Ela descobre uma irmã que aparece from nowhere, do nada ela apareceu, né? Porque a irmã também tinha feito esses estudos, né, do cotonete aí. Eu vou colocar nos stories depois esse vídeo, porque é muito legal essa história, é bem linda, né? Aí a outra pessoa falou assim, não gostar do nome gera problemas? Prefiro meu apelido do que o meu nome completo. Minha mãe me chamava assim pra me dar broncas, né? Então, pensando no nome, né? O nome como uma das coisas que você vai repetir a vida inteira ali, um monte, né? Então é bem interessante que você goste dele. Tem um estudo muito interessante do nome dele, eu acho, eu vou falar, não sei se tá? Eu acho que é Masaru Emoto. É um japonês, né? Que ele fez um estudo sobre as águas. Não sei se vocês conhecem essa pesquisa. Ele fez essa experiência, né? Ele pegou as águas de vários lugares e ele tirava foto dos cristais dessa água, né? Então ele congelava e tirava... Não sei se ele congelava ou se ele só tirava... Acho que ele congelava até.
tirava foto, porque eram uns cristais. E aí ele começou a colocar palavras nessas águas, né? Então ele punha a palavra ódio, a palavra amor. E aí ele percebeu que o quê? Que as palavras boas, né, as palavras que geravam bons sentimentos, formavam cristais lindos e maravilhosos, e as palavras que não eram tão boas assim formavam uns cristal meio cagado. Aí o que acontece, né? Diante disso tudo, a gente pensando que o nosso corpo é basicamente água ali, como é importante um nome, algo que a gente repete tantas e tantas vezes durante o decorrer, né, pelo decorrer de toda a nossa vida, a gente ter uma relação excelente com ela, né? Então, e também é muito interessante, quando você traz essa questão, né? Eu gosto de metade do meu nome, então é interessante também isso. Será que você gosta, né? Gosta sistemicamente dos seus pais da mesma forma, né? Que ela trouxe, né? Então, meu nome eu gosto do Mar, mas não gosto do Sela. Eu gosto do Mar, mas não gosto do Line. Tipo isso, entendeu? Essa questão também pode ser interessante de ser vista, né? Outra coisa, outra pessoa falou assim, queria saber como é que é a visão da constelação do sobrenome registrado não ser do verdadeiro pai ou mãe. Aí explica, olha que interessante. Meu pai foi registrado com o sobrenome do marido da mãe dele, e não do pai dele, o pai biológico. Ele foi fruto de uma pulada de cerca, tem um macaquinho assim, daí que eu e meu irmão levamos o nome desse marido traído, né? Esse avô adotivo, seria isso? Né? Então, assim, essa história é muito interessante, por quê? Porque ela fala muito também de pessoas, de situações de adoção, né? Quando a gente vai constelar um caso de adoção, a gente inclui tanto os nomes dos pais adotivos, os dois sobrenomes dos pais, independentemente se a criança tem só o sobrenome de um dos pais, a gente inclui esses dois sobrenomes, e também dos sobrenomes dos pais biológicos, né? Que sistemicamente são os pais biológicos que comandam. É até uma pena, né? Que a pessoa fica assim, mas eu queria. Mas aí a gente entra naquela questão dos vínculos, né? Você até consegue se vincular a esse sistema. Até não, consegue se vincular. Existe um vínculo ali, mas sistemicamente falando, né, o seu sistema maior mesmo, ele é total ali vinculado à sua ancestralidade biológica, digamos assim, tá? Então, nesse caso, pontos importantes que eu queria saber, já querendo constelar a história. Esse avô, o dono do sobrenome, né, ele sabia da traição, ou ele achava que o seu pai era filho biológico dele, né? Essa coisa pode ser interessante de ser analisada, né? Esses irmãos, né, vocês usarem o sobrenome do avô adotivo, digamos assim, quer dizer, vocês não usarem, né, o sobrenome desse avô adotivo, ele diz muito sobre a exclusão. Seria interessante também ver isso. Lembra que eu falei lá no começo, né, de não colocar o nome, o sobrenome da mãe, piriri? Então, assim, isso por vezes pode refletir na sua vida agora, em especial, com relação a relacionamentos e com relação a trabalho, com relação à forma como você se expressa perante o mundo, né? Porque a ancestralidade paterna, ela fala disso, ela fala né, a forma como o mundo vê a gente, né? Então, assim, eu falo muito né? Caraca, né? Então, assim, esse avô, ele tem que ser incluído, né? Mas mais importante, esse avô adotivo, digamos assim, ele tem que ser incluído, mas mais importante seria esse avô biológico ser incluído. Porque percebe como se assemelha. Então, assim, é ele que tá faltando, o avô biológico é quem falta. Daí, porque ele falta, você vai lá e você dá um jeito de excluir o avô adotivo, digamos assim, que é o avô que já existe. Então é bem parecido com o exemplo que eu dei lá atrás, falando da mãe, né? Eu não tenho o sobrenome da mãe e isso me incomoda. Então, assim, eu tô falando disso porque você trouxe essa informação de que vocês não usam o sobrenome desse avô traído, digamos assim, né? Voltou. Ai, gente, que nervoso isso aí. Ainda bem que eu fico esperando, você vê como a idade é bom? Se fosse meus 20 anos, eu já desligava e ligava a outra, fazia várias chamadas em um. Enfim, vamos lá. Então, meu alarminho sistêmico tocou para essa história aí desse avô biológico que precisaria ser incluído de verdade ali, né?
E acho que é isso, né, gente? Obrigada, viu? Se vocês tiver, ótimo. Tiver alguma pergunta, pode fazer. A quem escreveu, muito obrigada. Quem vai assistir depois também, obrigada. Eu vou terminando por aqui, porque eu ia ficar meia horinha só, já faz 44 minutos que eu estou aqui, né? Tem ainda mais coisa nas caixinhas, mas o que deu pra fazer, acho que é isso. E acho que eu consegui englobar várias perguntas em uma também. E a gente teve também a outra live, já falamos bastante desse assunto, né? E aí eu queria falar um pouco sobre o curso, né? Se você quiser se tornar uma consteladora de nome, né? Em agosto vai começar o primeiro ciclo, digamos assim, desse curso de constelação online, né? Em módulos. Então, esse vai ser o primeiro nome, eu acho. O primeiro módulo, que é o do nome. Super prático, né? Cheio de exemplos. Vai ter estágio obrigatório. Na verdade, é fazer as constelações. Eu quero ver como é que você faz isso. Vai ter muito exercício, né? Com relação às os seus nomes, as suas questões. Vamos botar todo mundo para jambrar ali, para constelar, e principalmente para proporcionar mudança na vida das pessoas e na sua também, mas, né, porque você é uma pessoa também, mas principalmente na vida das pessoas, né? Então eu vou ensinar também tudo que eu sei com relação a essa parte mais prática de como fazer com que você, né, como ter os clientes, Instagram, templates e tudo isso vai fazer parte do tráfego pago, escambau A4, tá? Então você já vai sair dele prontinha ali já com seu arroba, para constelar as pessoas do mundo inteiro, tá? Né? Online a gente não tem a limitação, mas é lógico que se você quiser fazer o curso só porque você quer o seu autoconhecimento, super ótimo também, é só não assistir. Não vai estar tudo misturado, vai estar tudo bem divididinho. Eu sou bem crica e chatinha, tá? Né? Ah, mas Marina, eu não sou consteladora, tem algum problema? Não, tem nada. Mesmo porque tem muita gente que faz o curso de constelação de anos ali e não constela. Então, é por isso que eu quero ir passinhos de bebê, pedacinhos mastigáveis ali, né? Que às vezes a pessoa faz todo o curso e não consegue executar porque ela fica na dúvida de como fazer o quê, né? Então, a pessoa já ter feito, já conhecer ou não, não quer dizer nada, tá? Tem que pôr a mão na massa e principalmente... Pra mim, o mais importante é assim, eu entendo que a gente só aprende quando tem alguém que quer ensinar, né? E eu também acho que eu só quero ensinar pra quem quiser realmente fazer o mundo um lugar melhor, entendeu? Então, se você tem outros objetivos, talvez tenha outros lugares que consigam te acolher mais, aquelas já dando uns tupicha aqui. Mas é por isso, assim, né? O meu histórico, assim, eu saí do direito, né? Então, assim, não é essa questão de, eu quero ganhar dinheiro, bererê. Não, é um negócio assim, tem que ter boa intenção, assim, né? Então, vamos lá. Como ele é em módulos, né? Você vai se habilitando por partes. Então, a primeira habilitação é essa da constelação no nome. Ah, mas eu também quero fazer as outras, todas as constelações de qualquer tipo. Tá, mas calma, por quê? Porque, né, o mundo não foi feito indo pela Bíblia ali, o mundo não foi feito em um dia. Então, assim, né, você vai constelando, porque às vezes vem muita informação e a gente se perde. Então, eu achei legal esse jeito, tá bem, tá muito lindo. E você já vai praticando e exercendo setorizadamente, tá? Porque é aquilo, senão você tem tudo de uma vez e você fica travada. E não interessa, e tem um monte de gente que precisa de você pra, né, ouvir alguma coisa e você não aparece. Então, assim, aí você mas tem muito constelador no mundo. Gente, tem muito médico no mundo, tem muito advogado no mundo, tem muita coisa. Então, assim, isso não quer dizer nada. A gente tem, né, a gente sabe que as pessoas que forem aparecer são as pessoas que vão aparecer, independentemente, né, de se tem muito ou pouco, tá? Então é isso, é um estilo de estudo para que você, desde o começo, já se destrave e vai se habituando. E aí, conforme vierem vindo os outros módulos, você faz se você quiser, tá? Não precisa também achar que tem que fazer tudo, pode fazer só esse, muito que bem. No link da bio, então, tem o formulário, se você quiser participar dessa lista de interesse, né? Eu vou dar algumas vantagens especiais ou alguma vantagem... Tô pensando ainda, tá? Mas vai ser tudo online, nesse meu método aí, Maline, vou constelar. E acho que você devia ir lá preencher, porque não custa. Que mais? Tem um sorteio rolando no post.
Gente, não é um sorteio para conseguir cliente, para conseguir seguidor. É apenas uma forma que eu encontrei de agradecer as pessoas que leem os meus posts e que veem os stories. Então, nem tem assim um aviso assim, sorteio, né? Tá lá, quem tá ouvindo aqui sabe que tem. Então agora ficou difícil. Ele tá não no aviso dessa live, no aviso da live anterior. Você coloca lá o seu nomezinho. Eu acho que vai ser esquema bem de papelzinho mesmo, porque eu tentei ver esses outros negócios de automático, não sei, não gostei, tá? Então, é isso, é uma forma de agradecer quem me acompanha, né? As companheiras e companheiros, mais companheiras e companheiros que tem, tá? São poucos meninos, mas eles existem. Aí, vamos lá, live que vem, 29 de junho. 29 de junho é uma terça, então não é a terça que vem, é a outra, eu faço de 15 em 15 dias, né? O tema, eu ainda não quero falar, ainda não tô preparada para falar sobre abuso, estupro, tá? Crimes sexuais, ainda não vou falar. Eu sei que eu tinha prometido que eu ia falar disso na próxima, mas né? Então eu quero falar sobre atendimento sobre a importância da constelação no acolhimento dos bebês que foram abortados, espontaneamente ou não, embriões congelados, quem fez FIV não deu certo, perdas gestacionais. A gente vai falar sobre isso, uma live especial sobre para essas mães e pais que viveram essa situação, tá? E aí, depois dessa, aí a gente fala sobre crimes sexuais, tá bom? Vamos deixar esse tema aí que tá me dando no coração de falar mais disso. E acho que é isso, gente, ó. Então agora eu tô 4 lives atrasadas lá no Spotify, mas eu vou colocar, se você já viu o Spotify, tem outros temas lá também que são bem legais, pra você, né, fazer aquela faxina, ouvindo sobre constelação, né? Eu tava com 3 atrasadas, agora essa aqui é a 4ª, que bom. Mas é isso, tá? Então, muitos beijos, muito obrigada. Obrigada por vocês que estão... Voltou. Tomara que não tenha gravado, eu estava cantando a música do Indiana Jones, em homenagem a Indiana e o Johnny. Então, acho que é isso, né, gente? Ó, deixa eu ver se eu pus tudo, né? Tá gravado. Acho que é isso. Então, ó, muito obrigada. Se você estava aqui no ao vivo, muito obrigada. Se você participou, muito obrigada. Se você só estava aqui, muito obrigada também. E se você está vendo isso gravado também, muito obrigada. Muito obrigada sempre. Gratidão é tudo. Aquelas loucas. E é isso. Então, até daqui a pouquinho no Instagram. Beijo. Tchau.